Estamos voltando com o final do capítulo 20, Noções de Lar, do livro Nosso Lar. Dona Laura está explicando para André Luiz coisas surpreendentes para todos nós, não é mesmo? Há muita coisa importante que nós aprenderemos ao retirarmos o espírito da letra. E retomando o fio da conversa, quando André perguntou se a mulher ali também tinha trabalhos dentro de casa e fora de casa, Dona Laura voltou ao tema, dizendo o seguinte: acompanhem comigo a leitura. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, a ser esposa, a ser missionária, a ser irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento contemporâneo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividade assaz expressiva, muito importante. O homem deve aprender a levar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir, diz André Luiz. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. O que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, André. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Eu me sentiria envergonhada se não o executasse também. E aí, a conversa interrompeu-se por alguns instantes, enquanto André se perdia em vastas considerações. Observamos, portanto, queridas irmãs, como as noções de família são muito diferentes e mais nobres do que aquelas que nós temos na Terra. Certamente que as realidades atuais forçam muitas mulheres a ir buscar, sim, em escritórios, em empresas, em indústrias, a complementação não apenas do valor necessário para sustentar os filhos, como também dos seus próprios objetivos, do seu próprio empenho intelectual. Naturalmente que as palavras de Dona Laura não são uma censura às grandes mulheres nas inúmeras atividades com as quais elas também demonstram a capacidade que possuem, que detêm. No entanto, realçam que a função do trabalho na terra tanto é a de edificar a mulher como edificar o homem. E que nas condições da vivência familiar, a mulher tem a tão importante e insubstituível tarefa de ser o orvalho na secura, ser a doçura no amargor, ser de verdade aquela que ensina homens e mulheres a se elevarem no espírito. Daí não ser mais importante
segundo os conceitos do Espírito, o sucesso profissional somente. Se este sucesso condenar todos os que estiverem à volta dela à condição indiferente, à condição mais tosca, à condição rude, porque é no coração da mãe, no coração da esposa, vocês viram que ela teve que aprender muitas coisas, a ser mãe, a ser mulher, a ser missionária, a ser irmã. É que nós encontraremos este tesouro que os homens ainda não desenvolveram. Infelizmente, o sexo masculino tem se esforçado para ser aquele que abastece e aquele que procria, esquecendo-se, em muitos casos, com as exceções naturais, não é? Mas esquecendo-se de ser aquele que também precisa aprender a semear doçura, elevação, sentimentos de nobreza. Porque o homem está na rua, o homem está no mundo, o homem está lutando, segundo essas leis canibais que ainda dirigem o caminho dos homens na terra inferior. Mas dia chegará em que ambos, mulheres e homens, terão o mesmo poder, tanto de fecundar almas quanto de obter o reconhecimento de suas potencialidades. Leia com atenção as tarefas espirituais que estão a cargo de homens e mulheres. E não se esqueça que não é preconceito algum no mundo invisível, porque nos ensinam os Espíritos que os que homens são hoje, em vidas não muito distantes, viverão como mulheres. E que mulheres hoje, que às vezes estão sonhando com realizações próprias do universo masculino, no sucesso profissional, no realce, não demorarão muito a poderem renascer também como homens, desenvolvendo ambos essas duas vertentes da personalidade. É apenas questão de tempo, porque para evoluirmos como espíritos, nós teremos que vivenciar e aprender as experiências em corpos masculinos e em corpos femininos. Coisa linda, não? Coisa boa. Sempre aprendendo para melhorar. Esperamos que você tenha apreciado o capítulo 20º e que na semana que vem possa compartilhar conosco o capítulo seguinte, o capítulo 21 do livro Nosso Lar. Estudando a obra de André Luiz, estudando a vida no mundo espiritual, tirando o espírito da letra. Muito obrigado e muita paz.